ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, pré-jogo São Paulo e Portuguesa, novidade de Herisson, Caio Paulista e homenagem ao nosso mestre Tele Santana. Então, vambora pro vídeo! Fala, Glaucia, tudo bem contigo? Um abraço ao Renato Rodrigues, ao fã de esportes que acompanha o Sport Center. Morumbi, neste aniversário do São Paulo de 93 anos, nesta quarta-feira, aniversário da cidade de São Paulo. E para o torcedor tricolor, nada melhor do que ganhar uma grande homenagem ao mestre Tele Santana. Afinal, foi inaugurada a estátua de Tele Santana. Pesa 200 quilos em bronze, foi feito pelo Edu Santos, artista contratado pelo tricolor. A gente acompanhou essa inauguração desta estátua. Vamos acompanhar os personagens deste evento aqui no Morumbi. Eu acho que primeiro que a estátua está muito linda, né? Para mim é uma emoção muito grande lembrar tudo isso, né? Dar os parabéns, né, à diretoria de São Paulo, né, que mesmo tudo que a gente fizer ainda é pouco pelo que ele fez para São Paulo. É uma emoção assim que a gente nem procura se conter também, né? Cai em lágrimas, quando você olha um ângulo, principalmente, na estátua nunca fica perfeita, mas você vê de um ângulo e identifica o Tele ali, aí a gente cai em prantos. Acho que é eternizar um técnico que nós temos uma gratidão enorme, que o torcedor fala o seu nome, grita o seu nome. O São Paulo fez o camarote dos ídolos, que é eternizar os ídolos. No São Paulo, os ídolos não morrem. E aqui vai virar um ponto turístico do torcedor do São Paulo, que eu convoco, eu convido para torcedor vir tirar foto aqui. Morumbi que será palco nesta quinta-feira do Clássico contra a Portuguesa às 9h30 da noite. E o São Paulo até lá pode anunciar pelo menos um reforço. Caio Paulista já chegou à capital paulista na noite de terça-feira, está realizando exames médicos nesta quarta e, se tudo der certo, deve ser anunciado ainda hoje ou quem sabe amanhã, antes da partida. E a direção está trabalhando em cima de outro nome, Herisson, que rescindiu seu contrato com o Estoril, pertence ao Botafogo e já está retornando ao Brasil. Só que surgiu um imprevisto. O Coritiba fez uma proposta melhor. Herisson viria para ser o substituto, a sombra de Caleri. A chance de Rogério Ceni dar um descanso a Caleri em algumas partidas. Olha, vamos ver a estátua, está bonita. O René Santana ali ao lado, filho do Tele, de branco, né? Ao lado do Júlio Casares, do Mesquita Pimenta, que foi técnico da Era Tele. Presidente da Era Tele. Olha lá. Aí, garoto. Aí, ó. Portão 2 no Morumbi, logo na entrada. Aí talvez imortalizado o maior ídolo da história do São Paulo, na minha opinião, mais que qualquer jogador. Na minha também. E acho que nada mais. Ficou bonita a estátua. Ficou bonita a estátua. Bonita a estátua. Né? Parece o Tele, né? Exato. Que é um avanço nas estátuas que a gente vê. Com as taças do Mundial ali de 92 e 93, né? São Paulo completa, aliás, 93 anos, né? E ficou, acho que é uma homenagem importante e necessária. Se é alguém que merece estátua no São Paulo Futebol Clube, e não tem que ter estátua para todo mundo, não. É justamente o mestre Tele Santana, ele mesmo. Sensacional. Bom, Tele Santana, como disse o Arnaldo, né, maior técnico da história do São Paulo. E o Arnaldo sempre fala que o São Paulo tem uma questão muito particular, né? Um dos seus maiores ídolos é um treinador, não é um jogador. Né? Sabe por quê? Porque tem um jeito de viver ali atrás disso, né? Uma história, um jeito de ser que de fato, transcende o futebol. De fato. Do Tele. O modelo dele ser, o modelo dele implementar, das coisas que ele falava. Cuidado com o gramado, corta o cabelo mais cedo, não compra carro, compra casa. Enfim, este modelo, esse jeito de ser Tele, e também pelo que ele sofreu na seleção, né? Isso causa não é só um treinador de campo e bola, né? Não. É uma filosofia de vida, é legal isso. E a passagem dele pelo São Paulo, acho que as conquistas, evidente, elas popularizaram o São Paulo, né? Ele levou o São Paulo para o Brasil todo. São Paulo é um dos clubes mais populares do país, muito por conta da era Tele Santana. Então, o São Paulo teve dois personagens que propiciaram a transformação do São Paulo em grande. Primeiro, o Leônidas da Silva, o primeiro grande jogador que o São Paulo teve, vindo do Flamengo, e aí popularizando o clube. E depois esse outro salto da era Tele, que proporcionou ao São Paulo ser uma das maiores torcidas do país, uma torcida nacional, muito em função dessa figura, desse trabalho marcante que ele fez no comando do clube. Detalhe, né? Por acaso eu e o Arnaldo somos setoristas do São Paulo
com o Tele. O Arnaldo, então, mais próximo dele, né? Que, para quem não se lembra, lá trabalhou na Folha de São Paulo. O Tele era colunista da Folha de São Paulo. E o Arnaldo era o ghostwriter das colunas do Tele Santana, não é isso? Isso, exatamente. Bons tempos. O Tele para nós da imprensa, era uma coisa muito interessante, porque ele, com televisão e rádio, ele fazia já precocemente as tais coletivas, improvisadas, uma pergunta a cada um, tal. Então, fazia todas as TVs, depois todas as rádios. E para a gente trabalhar em jornal, revista e tal, ele ficava conversando horas. E a coluna era, depois de tudo isso, eu saía com ele para a sala dele, para algum canto, e a gente batia um tema, e ele falava, eu anotava, às vezes gravava, aí eu transcrevia e mandava para ele aprovar, por fax. Não tinha essa coisa de fax. Aí ele lia no CT, ok. Aí depois da segunda, eu confio em você. Então eu tive uma convivência grande com ele, foi muito marcante mesmo. E em relação a gente que um pouco mais assim, gente que gosta do futebol mais do que a gente respeita. São pouquíssimas pessoas que gostam de futebol mais do que a gente. Esse era um cara que gostava de futebol mais do que a gente. O cara vivia futebol. Tem um amor pelo jogo, né? Exatamente. Isso é muito legal. É isso, né, Marcelo? Muricy tem isso também. Pra mim, é o que mais parecido com o Tele, no jeito de ser, na filosofia de ser e estar na vida, é o Muricy. Com relação e tem aquela história, de ter sido o auxiliar, que esperou, ficou mais... O Muricy tem muito da personalidade do Tele, forte, né? Tem muito da convicção, que muitas vezes é confundida com teimosia, às vezes é teimosia mesmo, né? E acho que o Muricy tem essa coisa da história de vida dele, que meio que é um reflexo daquilo que ele aprendeu com o Tele. Eu nunca perguntei isso pra ele, se tem influência. Acho que tem mais influência do pai do Muricy e da mãe. Mas o Tele fez parte dessa virada dele, né? Dia de treino do São Paulo, pré-jogo contra a Portuguesa. Torcida Tricolor, hoje é quarta-feira, aniversário do Tricolor Paulista, então o vídeo vai ser muito especial. Vem comigo aqui, direto do CT. Hoje foi dia do último treino antes do duelo contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, que acontece amanhã no estádio do Morumbi. E já pensando nesse jogo, o técnico Rogério Ceni fez alguns ajustes na equipe no treino de hoje. O trabalho começou com uma atividade física e logo em seguida um exercício tático. No início, esse vídeo é especial porque hoje é aniversário do São Paulo, então nós vamos agora lá para o Morumbi, onde está rolando um evento super especial. Vem comigo. Aqui no estádio do Morumbi para a inauguração da estátua do mestre Tele Santana, no dia do aniversário do clube, 93 anos do São Paulo. Então bora acompanhar esse grande evento. Evidentemente, para o Herisson, estar no São Paulo é uma vitrine nesse momento. O Botafogo está lá azeitado, tem o Tiquinho Soares no ataque, e aí você tem um jogador que pode chegar para brigar por posição ali com o Caleri. Você tem, assim, uma temporada onde você vai ter vários jogos, né, várias competições. O Rogério Ceni vê carência no elenco do São Paulo em relação a um substituto direto do argentino Caleri, que está em todas as partidas, está brigando. Um jogador que tem muito essa questão física, tromba demais. Um jogador como esse, importante como é o Caleri, ter uma lesão ou ter uma suspensão, você não tem um jogador que tenha as mesmas características que possa atender caso o teu titular não esteja em campo, ou até mesmo para brigar por vaga na equipe do Rogério Ceni. Então, assim, o São Paulo viu como uma carência e vê o Herisson como uma oportunidade de mercado. Só que a questão é muito simples. O São Paulo fez um primeiro contato, recebeu uma resposta do Botafogo e aí depois fez uma proposta. Ou seja, já está numa conversa que vem acontecendo. A questão da operação que o São Paulo coloca para poder contratar o Herisson, colocando algumas dívidas que o São Paulo tem com o Botafogo. Por exemplo, Lucas Perry, goleiro que se transferiu
agora há pouco, e até o Tietê, quando foi para o Botafogo, que ali ficou uma questão de valores, né, que o Botafogo teria que pagar para o São Paulo. Então o São Paulo está usando essa possibilidade, essa dívida que tem com o clube para colocar no negócio. Mas é claro que tem um contrato de empréstimo de uma temporada com uma opção de compra. Então o Botafogo não ficaria sem receber. Se o São Paulo quiser ficar com o Herisson ao final do empréstimo, aí tem uma nova negociação. E é claro a questão dos salários que são pagos pelo São Paulo. Para o Botafogo seria uma opção também você diminuir a sua dívida, né? John Textor, né, o novo dono do Botafogo, vem fazendo todo um trabalho para você limar as dívidas, né? Para você tirar as dívidas e, sem dúvida nenhuma, pagar o que deve, né? Conversas estão acontecendo, o São Paulo espera uma resposta do Botafogo e, claro, o jogador fica na expectativa para ver qual vai ser o destino dele esse ano de 2023. Bora falar agora sobre Herisson. O atacante que pertence ao Botafogo, emprestado ao Estoril de Portugal, está entre Curitiba e São Paulo. A novela ainda não terminou. E não terminou por um motivo óbvio. O Botafogo já deu indícios de que tem no Curitiba a melhor proposta de empréstimo. Tanto o São Paulo quanto o Coxa querem o jogador por empréstimo. A melhor oferta é do Curitiba, mas o Herisson quer jogar no São Paulo. O problema é equacionar essa questão, porque Botafogo e Herisson precisam pensar da mesma maneira para que o negócio seja concretizado. A proposta do São Paulo de não pagar nada pelo empréstimo e perdoar algumas das dívidas que o Botafogo tem. São 3 atletas que causam uma dívida do Botafogo para com o Tricolor. A mais antiga do Henrique Almeida, ainda de outra época anterior à da SAF. Mais recentemente o Botafogo conseguiu 2 atletas do São Paulo, o Lucas Perry e o Tietê. E ainda existem algumas pendências a serem pagas. A ideia do São Paulo é causar um abatimento nessas dívidas todas com o empréstimo do jogador. O Botafogo prefere receber dinheiro. Até por isso, avançou nas tratativas com o Curitiba. Embora tenha feito uma contraproposta ao São Paulo diante da oferta do Tricolor do perdão da dívida, o São Paulo já recusou a proposta do Botafogo. Por que o Tricolor se sente cômodo, confortável na negociação? Porque eu já ouvi do staff do Herisson que o centroavante prefere jogar no Tricolor, jogador de 23 anos de idade, que chegaria para ser reserva do Caleri. A boa notícia é que essa novela deve terminar até o fim dessa semana. Existe pressa do Herisson para definir seu futuro. Outra coisa que eu queria chamar a atenção nessa história é o terceiro atleta nessa janela de transferências que demonstra publicamente sua vontade de jogar no Tricolor e na queda de braço faz força para jogar pelo São Paulo. Já havia acontecido com o Wellington Rato, que tinha uma oferta melhor do Fortaleza, mas acabou fechando com o São Paulo. Aconteceu também recentemente com o David, que fez o possível e o impossível para abrir mão das tratativas com o Red Bull Bragantino e dessa maneira acabou se acertando com o São Paulo. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que se livrou de uma dívida milionária, pelo menos de forma provisória. É que o São Paulo apelou em relação a uma dívida de R$962 mil cobrada pela CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, aquela empresa que cuida do trânsito. Essa cobrança se dá pelos dias de jogos do São Paulo no Morumbi. São Paulo alega que vários dos valores e dessas cobranças nunca foram explicados. Olha, estamos cobrando X por conta disso, Y por conta disso. E o São Paulo conseguiu a anulação dessa sentença de forma provisória na 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. O processo continua e agora o São Paulo vai precisar se defender para ter direito a um não pagamento de quase R$1 milhão, 962 mil, diante da escassez de recursos e com a dificuldade do fluxo de caixa. Se não precisasse pagar essa grana, São Paulo faria um enorme gol. Para arrematar sobre reforços, que é uma coisa que eu sei que vocês gostam. Caio Paulista deve ser anunciado ao longo da quarta-feira, empréstimo de uma temporada, está fazendo exames médicos para assinar esse contrato. Não descartaria por completo o Herisson. São Paulo adotou um tom mais pessimista ao longo da terça-feira em relação ao centroavante que pertence ao Botafogo e está emprestado ao Estoril. Vi muita gente cravando que ele já rescindiu com o Estoril e está voltando para o Brasil. Antes de gravar o vídeo também conversei com uma fonte minha no Botafogo. Essa pessoa assegurou que ainda não há uma rescisão do contrato com o Estoril. São 3 possibilidades: Curitiba, São Paulo ou Estoril. Essa definição deve ser tomada nos próximos dias. E aí, para fechar, o que está pegando em relação ao Botafogo e ao Herisson? São Paulo cobra uma dívida do Botafogo. São Paulo gostaria de, em vez de pagar o Botafogo pelo empréstimo do Herisson, gostaria de ter perdão de dívidas. 3 atletas causam dívidas do Botafogo em relação ao São Paulo. O Botafogo deve pelo Henrique Almeida lá de trás e mais recentemente pelas sessões de Tietê e Lucas Perry. São Paulo queria abater um pouquinho dessa dívida e o Botafogo está relutando com essa ideia, prefere ter dinheiro. E aí, pessoal, é hoje São Paulo e Portuguesa. Jogo pelo Campeonato Paulista, depois tem São Paulo e Corinthians. Vamos com a provável escalação do Tricolor, começando por Rafael Orejuela, é isso mesmo, porque a gente tem outro lateral direito, Alan Franco e Beraldo, até para dar uma segurada no Arboleda. E aí, na esquerda, o Wellington, a não ser que o Caio Paulista seja liberado, aí quem sabe pode acontecer essa surpresa aí, de o Caio Paulista já chegar e estrear, até para o Wellington também poder ser resguardado para o jogo contra o Corinthians. Mas isso tudo depende da liberação do BID, CBF, Campeonato Paulista. No meio, Nestor, Pablo Maia e Luciano. No ataque, o de sempre, Caleri, David e Wellington Rato.
E aguardando agora, né, a possível vinda do Erisson. O jogador quer vir para o São Paulo, acho interessante já o terceiro. Como o próprio Nicola falou, David e Wellington Rato também deram uma forçada de barra. Esperamos que tenha um final feliz, porque é um atacante bom, viu? Enjoado, e pode jogar aí na maioria das posições do ataque. Então esse é o São Paulo, segurando ali, né, em algumas posições, né? Quer dizer, na direita não é segurar, porque não tem opção, mas ali na defesa você colocando o Beraldo para resguardar o Arboleda. Lembrando que o Diego Costa já voltou a treinar em campo, né? E o Ferrarese se machucou, né? E o São Paulo está em busca de zagueiro também agora no momento. E pode acontecer, na novidade do Caio Paulista, né? Lembrando também que Gabriel Neves e Galopo serão relacionados para o jogo de hoje. Então, quem sabe não possamos ver a estreia aí do Gabriel Neves no São Paulo Futebol Clube, né? Ainda falando de São Paulo, homenagem ao Tele Santana, mais que justa, no aniversário de 93 anos de São Paulo, no ano que vai fazer 20 anos da conquista, 30 anos da conquista do segundo Mundial que o Tele Santana foi técnico. Então, assim, mais do que justo, a estátua ficou muito bacana, bem parecida com o Tele, e mais do que justo. Então, essa já não é a primeira homenagem, teve agora a homenagem recente aos ídolos de 92, e que na entrada de todos os portões de acessos ao estádio você tem desenhos de jogadores importantes da conquista do Mundial de 92, você tem o camarote dos ídolos, você tem o jogo final de ano que você pode jogar com os ídolos, apesar de ser bastante salgado o valor. Assim, o São Paulo tentando reconhecer os ídolos, então isso é uma bola super certa do Casares, assim. Posso ter críticas em relação à gestão dele, mas com relação a isso, nota 10, show. E como ele mesmo colocou em entrevistas, será um ponto turístico com certeza para todo o torcedor do São Paulo. Parada obrigatória. Mandou bem demais, tá? Casares, nota 10 para você. E ainda falando de São Paulo, São Paulo que joga contra a Portuguesa hoje, e domingo já tem o Corinthians aí, um jogo duríssimo também. Mas são 2 jogos no Morumbi, o São Paulo tem que pontuar de preferência 6 pontos. Contra a Portuguesa hoje é mais que obrigação, contra o Corinthians, por que não? Tem que ser obrigação também, até porque temos que dar um passo, né? A gente tem que ser humilde pelo time que tem, mas tem que buscar conquistas. Então, uma vitória a cada jogo. O São Paulo, ao meu ver, está no nível à frente dos demais, exceto o Palmeiras. O Palmeiras também está no momento meio conturbado, perdeu Danilo e Gustavo Scarpa, mas com relação a Corinthians e Santos, é claro. A própria Maria Ruiz falou que o grande que tem jogado melhor o Campeonato Paulista é o São Paulo, eu também vejo isso. Claro que ainda tem muito a melhorar, mas se jogar como jogou no segundo tempo contra a Ferroviária, no primeiro tempo contra o Ituano, forte defensivamente como jogou contra o Palmeiras, e melhorando as engrenagens, melhorando o sistema de jogo, e por que não também, né? Conseguindo fazer 11 titulares aí e tendo jogadores à disposição para repor e manter a qualidade, acho que o São Paulo tem tudo para disputar bem todas as competições, né? Não tem um cracaço, não tem um camisa 10, mas é um time forte, de velocidade, jovem, e a Copa do Mundo mostrou, né, que times fortes, com velocidade, podem chegar longe. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí na maratona do Campeonato Paulista, mas vamos que vamos São Paulo. Hoje jogo importantíssimo, domingo outro jogo importantíssimo, depois de Santo André, Bragantino e Santos. Então assim, tem tempo para respirar não. E qualquer novidade de São Paulo, no mercado da bola, qualquer novidade do nosso tricolor, já sabe, é só vir aqui no canal que diariamente tem vídeo com as últimas novidades e notícias do nosso tricolor paulista, tá ok? Então se puder, deixa aquele likezão. Quem não é inscrito, se inscreve para dar uma força do canal. E saudações tricolores, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.